O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2023, vamos nos preparar para esse nosso encontro de hoje, fazendo uma prece para nos harmonizarmos, pedindo a Deus e a Jesus que traga para nós a brandura de coração e a paz na mente, para que tenhamos uma oportunidade de desfrutar deste nosso encontro com harmonia, com alegria e com paz. Que neste momento, Deus misericordioso possa estar envolvendo os nossos corações, unindo no sentido de termos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, para que reforce a nossa real necessidade nesse plano terreno, para que tenhamos êxito nessa nossa proposta. Sendo assim, agradecemos ao Pai Criador por este momento oportuno, que possamos ter agora esta calma e desfrutar desse breve momento nessas nossas palestras, nesse nosso encontro, nessa noite de hoje. Do livro da Federação Espírita, O Melhor é Viver em Família. Farei uma leitura de uma página para que possamos refletir sobre ela. O título é Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Esse trecho está em Paulo, no capítulo 5, no versículo 4, e sigamos na leitura. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina. A seu tempo, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos na espiritualidade. Na noite de hoje, temos o nosso irmão Rogério Ferreira, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, da cidade de Volta Redonda, que falará para nós sobre o tema Desafios da Vida Familiar. Que ele possa ser bem intuído, que possamos também aproveitar o máximo esse estudo desse valoroso irmão. Boa noite a todos, a paz de Jesus seja convosco. Estamos reunidos mais uma vez para uma noite de estudo. Agradecemos a nosso Pai Celeste, ao nosso bom anjo guardião, a oportunidade de estudo, e em especial a Casa de Paz José Cambinda
e a todos os trabalhadores dessa casa, a quem desejamos paz e serenidade, e a quem ofertamos o nosso carinho e o nosso abraço. Estamos aqui mais uma vez para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o tema Desafio da Vida Familiar. Um tema voltado para as experiências que a gente precisa desenvolver a fim de que a gente possa se aperfeiçoar. Para falar desse tema, eu me lembrei de uma mensagem que tem num programa da Federação Espírita do Paraná, que se chama Momento Espírita. Num dos temas dele, eles falam sobre a lenda dos índios Cherokee. E diz assim: a lenda dos índios Cherokee. Ao final de uma tarde, o pai leva seu filho para a floresta, no alto de uma montanha. Venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O jovem fica lá, sentado, sozinho, toda a noite, e não poderá remover a venda dos olhos até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não poderá gritar por socorro a ninguém. Se ele conseguir passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não deverá também contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo. O menino ficará naturalmente amedrontado. É possível que ouça barulhos de toda a espécie. Os animais selvagens poderão estar ao redor dele. Talvez possa ser ameaçado por outro humano. Insetos e cobras poderão feri-lo. É provável que sinta frio, fome e sede. O vento soprará a grama, as árvores balançarão, e ele se manterá sentado estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os Cherokees, esse é o único modo de se tornar homem. Finalmente, após a noite de provações, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha próximo a ele. Estava ali a noite inteira, protegendo seu filho do perigo. Essa lenda nos remete aos momentos de dificuldades que atravessamos na vida e nos quais nos julgamos estar sozinhos. Lembramos que Deus, Pai amoroso, está presente em nossas vidas em todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas, pois jamais abandona um filho. Assim, como o pai do jovem índio, Deus, através dos benfeitores espirituais, está sempre olhando por nós.
por descuido da fé, muitas vezes não confiamos na sua presença. Evitemos tirar a venda dos olhos antes do amanhecer. Carreguemos a certeza em nossos corações de que estamos constantemente amparados pela espiritualidade maior. Nossos caminhos não estarão livres de percalços, nem das dores. Entendamos que as dificuldades que a vida nos impõe são instrumentos de crescimento e fortalecimento para o futuro. Nunca estás sozinho. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde. Nele aurimos consolo e forças para prosseguir nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor. Mesmo assim, ele permanece contigo. Lembra-te, Deus é sempre o teu constante companheiro. Eu gostei dessa mensagem do Momento Espírita e ela vai de encontro com o tema Desafio da Vida Familiar, porque remete à nossa condição. Nós sabemos que somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes e que para nos aperfeiçoarmos precisamos de muitas experiências. E para essas experiências a gente precisa de um corpo físico. Daí a necessidade das encarnações. E aqui essa mensagem fala justamente disso. É como quando a gente entra no momento da encarnação e a gente sabe que quando a gente reencarna, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que a gente esqueça o nosso passado para que a gente possa recomeçar com o nosso livre-arbítrio, desenvolver as nossas aptidões e fazer as escolhas segundo a nossa vontade. E Ele espera que a gente faça boas escolhas, as escolhas certas, do bem, do que é certo, para que a gente possa crescer. Mas quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. E como a gente já viveu muitas vezes, a gente está suscetível de errar, de se equivocar e de viver situações atritantes com os nossos semelhantes. E aí a gente precisa retomar um ponto de partida e corrigir e se aperfeiçoar e seguir adiante para evoluir. Então aqui mostra nessa passagem, nesse rito de passagem do jovem para o adulto, em que ele precisa ganhar responsabilidade, em que ele precisa ter coragem de viver as experiências, assim como nós quando encarnamos, a gente encarna, mas a gente é sempre tutelado. Nós temos um anjo guardião que nos assiste, nós temos toda uma família espiritual que vela por nós do mundo espiritual. É verdade que temos também aqueles que nos seguem por afinidades de gosto, de tendência, tão imperfeitos quanto nós, e que nos assediam para que a gente permaneça ligado a esses vícios, a essas paixões que a gente alimenta. Mas
os espíritos bons, os espíritos mais adiantados que nós, os nossos anjos guardiões, que fazem parte dessa imensa família nossa, estão sempre junto de nós, nos inspirando as boas atitudes, nos aconselhando e às vezes até nos livrando de situações mais difíceis e mais complicadas. E aí essa lenda do Cherokee nos remete a essa lembrança, assim como remete também a questão da família, da vida familiar, de quando a gente encarna, da tutela do pai, da responsabilidade do pai de educar o seu filho. Foi o que o pai do jovem índio fez com ele, educando ele, seguindo o ritual, mas ali amparando ele sem deixá-lo sozinho um só momento, embora experimentando ele para ver se ele já estava pronto. Bom, esse tema, desafio da vida familiar, nos remete a várias questões que estão no Livro dos Espíritos. A questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, e eles dizem que é na justiça de Deus e na revelação. E os Espíritos explicam que a justiça divina perfeita, que contempla tudo que não entendemos na vida, essa aparente diferença de oportunidades, exposição social, doenças, situações de riscos, relacionamentos, etc. A questão 203 esclarece que, enquanto homens, só fornecemos o corpo físico para a nossa flore, para a nossa prole, os nossos descendentes, que nós temos como responsabilidade encaminhá-los, educá-los no caminho do bem e do amor, mas que o espírito, como a gente vê na questão mais adiante, o espírito não procede do corpo, o espírito procede do espírito, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ele foi criado antes. A questão 207, relativa à parecença física e moral, cabe-nos como pai educar os filhos. A questão 258 diz que na erraticidade, antes da gente começar uma nova existência, a gente começa a programar, quando somos conscientes, a gente começa a programar a nossa existência. Diz assim: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A questão 330 a 343 esclarecem vários aspectos da reencarnação, as condições, o esquecimento do passado, os que adiam, os que apressam, fala do prelúdio da volta, né? A questão 489 a 521 fala sobre os anjos guardiões. Vai até a 531 e fala da influência de outros espíritos também. Que é o que a gente vê, que a gente nunca está sozinho. Nós temos a família espiritual, que é a nossa verdadeira família. Nós temos a família corporal, que é o instrumento de evolução para nós. Nós intercalamos posições na família corporal. De 695 a 699 fala do casamento e do celibato. Na questão 696, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Aí fala o retorno à vida animal. A união fortuita e livre dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana. Estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. A questão 766 fala da vida social na natureza e por isso a gente se reúne em grupos. A questão 775 fala
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É o recrudescimento do egoísmo. E aí, a partir daí, a gente vê a necessidade da gente encarnar em família. E o desafio da vida familiar é justamente a gente se reunir no corpo físico, num grupo familiar, onde a gente tem afetos e tem também os desafetos, aqueles com quem a gente se desentendeu no passado e que precisa se aproximar agora para se reajustar, porque faz parte da nossa evolução a gente aprender a se relacionar, aprender o verdadeiro sentido do amor, da fraternidade, e aprender a conviver com as diferenças, respeitando a liberdade de cada um e o grau de evolução de cada um. Nós precisamos fazer a nossa parte, o esforço nosso de corrigirmos os nossos erros e de restabelecermos os laços de fraternidade e de afinidade com os nossos semelhantes. Por isso nos unimos em família. Por isso nós temos na família, às vezes, o familiar que a gente precisa para essa nossa evolução. Um irmão que nos dá trabalho, um irmão que não nos compreende, que não nos atende, que está sempre implicando com nós, pais severos, até pais desatentos, conforme a necessidade do que a gente precisa experienciar. Primos, tios, amigos, todos se reúnem, a gente vai estar tudo ali em volta ali para que a gente possa buscar o nosso aperfeiçoamento. Tem um livro do José Raul Teixeira, chama Desafios da Vida Familiar. Nele, o Camilo fala sobre a necessidade da vida em família, fala sobre a importância de vivermos em família e aborda vários aspectos, aborda como a família é formada ainda no mundo espiritual, a nossa preparação para o retorno, as experiências que a gente precisa viver junto desse grupo. Fala o sentido da família, qual é a importância da família para a vida do espírito encarnado. Fala que a gente vem com o sentido de realizar um trabalho de autorredenção e heterorredenção, de renovação pessoal, que a gente está misturado num caldo cultural e que a gente acha no ninho familiar as condições necessárias para a gente se desenvolver. Fala das diversas dinâmicas da vida familiar, fala da graduação dos sentimentos afetivos que nos envolvem, do pai, da mãe, dos irmãos, como a gente se dá com cada um. Fala também, aborda também a questão da formação dos casais, quando a gente chega na vida adulta, que a gente deixa o lar dos pais e vai formar nossa própria família, como é que se dá esse encontro, a questão dos gostos, o marido é mais agitado, a esposa é mais calma, ou a esposa é mais agitada, o esposo é mais calmo, e como é que as diferenças nos atraem, fala tudo isso. Fala da questão do primeiro momento do encontro, dessa paixão inicial que nos afeta, mas logo em seguida fala das situações que somos chamados à responsabilidade e que exigem de nós maturidade para a convivência, tá? Fala também da questão do casamento na Terra, como é que ele se dá, fala dos relacionamentos conjugal, do esforço que a gente tem que fazer para conviver, para aceitar o outro como ele é, de auxiliar nas necessidades, na doença, na saúde, de resistir
a influência do meio, as tentações do caminho, fala das separações, fala dos filhos, da prole. É um bom livro para a gente estudar, é baseado no Livro dos Espíritos, nessas questões que eu citei antes. É um ótimo livro. E é muito importante a gente lembrar da família modelo, a família modelo que serve de modelo para a nossa vida, de como a gente deve se espelhar para a gente viver. A família modelo é a família que acolheu Jesus quando ele veio ao orbe, a família formada de José e de Maria, e nós vemos como é importante a espiritualidade na nossa vida para que a gente cresça e evolua, para que a gente aprenda o que os espíritos pregam para a gente, da necessidade da abnegação, a necessidade do esforço, a necessidade da caridade, a necessidade da fé em Deus, da comunhão com Deus, da oração, a necessidade do espírito de renúncia, do sacrifício. Tudo isso a gente vê, são exemplos que a família de Jesus trouxe para a gente. José, na condição de homem, de pai, numa época remota, há mais de 2000 anos, segundo as leis da época, se viu envolvido numa situação, num dilema terrível, porque Maria fala para ele que estava grávida do Espírito Santo, e que era obra do Espírito Santo, e ele fica numa situação complicada. E naquela época a mulher que era gestante, e ele não deveria seguir com o casamento, que deveria devolvê-la, e fica naquele dilema. E aí o anjo Gabriel aparece para ele, esclarece para ele que ele precisava passar por aquela experiência, que ele precisava ajudar na vinda do Messias, do Emmanuel ao mundo, que era o Cristo Consolador. E aí José consegue superar esse dilema da época e recebe Maria por esposa. Maria, por sua vez, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, não titubeou, se colocou à disposição de Deus, que fosse feita a vontade dele, pronta para servir, pronta para os testemunhos. E aí completou a gestação e deu à luz a Jesus. A família passa por dificuldades, com ele ainda pequeno, com Jesus criança pequeno, precisou fugir para o Egito para que ele não fosse morto, porque Herodes intenta matá-lo e faz uma carnificina, mata mais de 2.000 crianças abaixo de 2 anos, tentando alcançar Jesus também, para que, com receio de perder o seu reino, né? E a gente vê toda a trajetória dessa família abnegada e fervorosa no cumprimento das leis de Deus, soube seguir as tradições da época, mas soube se manter fiel a Deus na sua função familiar, de educar e de fazer que Jesus chegasse à vida adulta em condições de cumprir a sua missão. Em todo momento deram testemunho, levou ele ao templo no 7º dia, ele foi visto pelo profeta e pela profetisa, que deram testemunho de que ele era o Messias. Voltaram para Galiléia na época do recenseamento, viveram uma vida humilde, iam ao templo de ano em ano, cumprindo as obrigações de se apresentar no templo nas festas,
Jesus foi evangelizado, foi preparado, quando cresceu estava apto para desenvolver o seu ministério de amor, de implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então é a família que a gente tem que seguir, o modelo de família que a gente tem que seguir, a importância de a gente cultivar o evangelho no lar, de falar de Deus, de falar da vida espiritual, de que a vida não é só esse momento aqui na Terra, não é só para a gente gozar e passear, não é só para a gente reter bens, é para a gente se aperfeiçoar que estamos aqui. Então, essa foi a lição que a família modelo trouxe para nós e que a gente deve seguir. Tudo isso a gente deve meditar e deve buscar compreender. Acho importante também falar, enquanto estava preparando esse tema, no Fantástico de domingo, apresentaram 3 reportagens abordando família, em que mostra a primeira família, um jovem casal de Niterói, já pai de uma criança, se tornam pai pela segunda vez, só que o segundo rebento deles vem com uma doença congênita, em que exige esse espírito de renúncia, esse espírito de sacrifício de pai para cuidar, para educar e para cuidar enquanto o filho não tem condição. A criança tem uma doença congênita que precisa de assistência 24 horas, porque a qualquer momento pode parar de respirar e durante o sono precisa de respirador, e aí eles precisam se revezar à noite para cuidar da criança, e já não conseguem mais ter noite de casal, de dormir junto nem nada, se revezam cada um metade do tempo para cuidar da criança durante a noite, fora o cuidado que ela exige já durante o dia. A segunda família é uma família grande, extensa, com 10 filhos, uma família jovem também, mas com 10 filhos e grávida de mais um casal de gêmeos que vai inteirar 12 filhos. E o esforço que eles fazem, o prazer que eles têm de educar os filhos e de cuidar, como é que eles se revezam, em 2 carros levam para a escola, cuida da alimentação, a despesa de alimentação, despesa escolar, orientação que dá o sustento de cada dia que eles têm. A terceira família é um casalzinho jovem também, e a jovem mãe engravida pela primeira vez, e para surpresa da mãe e do pai, quando fazem o ultrassom, descobrem que não é um filho, não é 2 nem 3, mas são 6. São 6 neném que ela está aguardando, e aí tem que se preparar. Estavam programados para ser pai de um e se vê de repente tendo que ser pai de 6 ao mesmo tempo, e a reviravolta que é na vida para se preparar para receber 6 filhos ao mesmo tempo. Esses são os desafios da vida familiar. E às vezes, quantas vezes por tão pouco a gente quer desistir, se desespera, acha que está pesado o fardo, mas tudo faz parte da nossa evolução. Temos necessidade de ajudar uns aos outros, de receber filhos como dádiva de Deus para educar e ajudar a evoluir, e como instrumento do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, que a gente possa meditar nesses ensinamentos, nessas lições, segundo a doutrina dos Espíritos, que a gente possa utilizar isso para a nossa meditação, para o nosso ganho de experiência, para o nosso dia a dia. É a lição que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero que seja útil e que a gente possa crescer em espírito, em verdade, a cada dia,
com a graça de Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Pai José Cambida e a todos esses amigos. Um abraço fraterno, beijo no coração de todos. Uma boa noite. Este é um momento de elos que unem, que é um momento em que os espíritos mais necessitados de um direcionamento no plano espiritual recorrem à nossa casa espírita em busca de esse refrigério para que possam seguir nessa seara com mais suavidade e entendendo o verdadeiro sentido da evolução. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Agora chegamos ao momento da falange indiana. É uma falange que não incorpora e que age sobre nós mentalmente através dos pensamentos enobrecidos e positivos. Que possamos preparar as nossas águas para que possam ser fluidificadas por esses espíritos benfeitores e possamos nos manter em posições bem confortáveis para que possamos desfrutar deste breve momento, dessa energia, deste carinho, desta luz.
Chegamos ao término desse nosso encontro desta noite de hoje. Que possamos humildemente agradecer aqui a todos, que este momento possa servir de algum estímulo para que possamos prosseguir a nossa caminhada em paz, em segurança, que tenhamos uma noite tranquila, que a semana possa ser proveitosa para cada um de nós e nos veremos na próxima quarta-feira. Ficam todos com Deus e uma boa noite. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.